Olá, paz e bem a você que está conectado com as redes sociais da província franciscana de Santo Antônio do Brasil. Eu sou Frei Roberto Alves e estou chegando para a gente conferir junto, acompanhar juntos um bate-papo bem interessante no último episódio do podcast Ciranda Franciscana. O caminho foi iniciado aqui. Nós olhamos a realidade, iluminamos esta realidade com a palavra de Deus e traçamos metas, formas de agir, alargar a nossa tenda para que a amizade social aconteça em nosso meio. Mas nós queremos te ajudar ainda mais. Nós queremos te apresentar o testemunho de dois santos que viveram uma profunda amizade social e que os escritos franciscanos inclusive narram que quando os dois se encontravam, incendiava de amor fraterno. Estou falando de Francisco e Clara de Assis. No texto base da campanha, lá na parte do Iluminar, vai ser citado o exemplo de alguns santos, entre eles São Francisco, que inspirou também a Fratelli Tutti. Os santos são fonte de testemunho de uma verdadeira amizade social. Clara e Francisco, no meio de todos esses santos, não é diferente. E aí, te convido então para a gente receber dois irmãos que vão estar com a gente neste último episódio, para apresentar, então, esse tema da amizade social em Francisco de Assis e Clara de Assis. Paz e bem, Frei Roberto e todos os que nos acompanham aqui pelo podcast, né? A Ciranda Franciscana. É uma alegria também conversar com vocês, né? Sobre esse momento da campanha, né, com esse tema tão maravilhoso que é a amizade dentro da sua dimensão mais abrangente. Né? Ô Frei, nós podemos considerar Francisco de Assis um modelo para a vivência de uma verdadeira amizade social? Sem dúvida, sem dúvida. Em primeiro lugar, podemos falar de Francisco como alguém que, na época, bebeu uma cultura social, né? Uma cultura social muito grande, que era o tempo onde ele teve o privilégio de viver uma realidade social que bebeu muito a cultura do amor cortês cavalheiresco. E no amor nós somos atingidos por uma força, por um poder que nos absorve, que nos amplia, né? E no caso, isso leva para fora da subjetividade para a coletividade. E Francisco era um líder em Assis. Ele era filho do homem mais rico de Assis. Porque o pai de Clara era o homem mais rico da Hungria. E ele era o homem mais rico de Assis, o pai de Francisco. Então, isso fazia com que ele não passasse despercebido na cidade. E é muito interessante que nós não podemos falar da cultura desse tempo sem falar dele. Por quê? Porque ele tinha uma influência muito grande no mundo social de Assis pela liderança entre os jovens, né? E ele só pode ser entendido a partir realmente de uma relação. Francisco é um santo puramente relacional. A relação dele com a cidade de Assis é muito forte, né? A relação dele pela itinerância com o povo, com as ruas, com a cultura local, a relação dele com o mundo da natureza, né? E depois também porque ele vai absorver, ele não foi um cavaleiro, ele não se tornou um cavaleiro, mas ele viveu, como eu dizia, a cultura cortês cavalheiresca, porque no meio de uma civilização rude, ele estava vivendo um momento social de muita guerra. A resposta que a sociedade deu, sobretudo a partir dos jovens, foi criar uma nova linguagem. Porque a guerra trouxe muita blasfêmia, muito palavrão, uma linguagem muito agressiva. E eles compõem a linguagem de um sentimento novo, que eles chamavam amor cortês, que nasce dentro da corte, vai para a rua, se transforma em algo popular. E o que é isso, né? Então, não é a exaltação, por exemplo, do amor como sexualidade,
é mais ainda, não se canta uma atração física, mas sim o ideal dos relacionamentos, né? E aí significa que você tem que dar uma presença, dar o seu amor para que o outro se torne outro, para que a outra se torne outro. E foi uma transposição leiga até de uma experiência, de certa forma, religiosa. Uma cultura leiga, isso é muito bonito, né? O amor cortês cavalheiresco não nasce nos mosteiros, não nasce na eclesiologia, não tem nenhuma função, aliás, não tem nenhuma influência cristã hierárquica, não é escrita por clérigos, né? É realmente um código de comportamento, um modo de viver, um modo de comportar-se. E acreditar que há uma força, né? E falando assim socialmente, qual é a importância do amor cortês para a amizade? Ele tem 3 aspectos muito fortes. Primeiro, a grandeza de alma. Segundo, a prodigalidade. E terceiro, a cortesia. Esses são os 3 grupos, assim, que são muitas virtudes. Eles têm até um código de virtudes grandioso. Mas são 3, a gente pode dividir nesses 3 grupos. Como eu falei, a grandeza de alma, a prodigalidade e a cortesia. Onde se manifesta a grandeza de alma? Na fidelidade e na lealdade que se tenha um projeto de vida. Então, isso é muito importante para nós hoje, porque a gente vê as relações, vamos dizer, de vida a 2. Por que fracassam? Porque não basta você estar junto, você tem que ter uma fidelidade ao amor. Se você não tem fidelidade ao amor, você não segura um tu a tu, um eu e tu. Então eles queriam essa fidelidade ao amor. E eles também tinham a lealdade. A lealdade significa o companheirismo. Você é fiel a um grande ideal, mas você é leal a alguém. Então era o companheirismo. Então as fontes franciscanas vivem falando, sobretudo da legenda dos 3 companheiros, que ele andava com grupos. Eles iam para as tabernas, eles iam para as serestas, ele tinha liderança em Assis. E também um exercício da grandeza de alma era o controle das palavras, como eu falei, não falar palavras agressivas, tanto assim que a gente pega na legenda dos 3 companheiros, no capítulo 2, se não me engano, parágrafo 3, que fala, vivendo de virtudes naturais, ele chegou a tal perfeição. E tem uma parte que fala, por não dirigir injúrias e blasfêmias e palavras, vamos dizer assim, palavrões mesmo, a ninguém, ele ficou muito conhecido na província. A legenda dos 3 companheiros dá esse depoimento. Além de que havia também a dimensão da disponibilidade, da generosidade. Isso tudo criava a grandeza de alma. E a prodigalidade? A prodigalidade é a disponibilidade para dar e receber. Então isso é muito importante. Isso socialmente é muito importante. É uma virtude em contraposição ao que? A avareza, a ambição, de querer tudo só para si. Então uma pessoa era considerada potente, rica, na base do que podia oferecer. A gente que está acostumado a ver filmes medievais, sempre tem um banquete. O nobre chegava em um lugar e oferecia um banquete, sempre tem alguém comendo. Mas aquilo é simbólico, para dizer, olha, eu chego e eu coloco na mesa todos, nobres e plebeus, e plebeus. Então é a potência demonstrada na prodigalidade. Então, tanto a grandeza de alma e a prodigalidade gerava o quê? Um impulso de entrega, que você se precipita para fora. Isso é importante para aquilo que a campanha está falando da amizade social. E nós estamos usando agora a linguagem da época, para entender como isso é atual. Você se lança para fora, você se desprende para o outro. E para levar a termo uma entrega, cultivar aqui e agora, sabe? O modo como você se ocupa andando em grupo. E Francisco, poucas vezes ele ficou sozinho. Até quando ele ficou sozinho, os companheiros chegaram. E é como se falasse assim, olha, vem ser junto comigo. E aí eles vão criando uma série de valores. E o terceiro grande valor é a cortesia. A cortesia hoje é entendido como etiqueta, mas não é uma etiqueta, nem norma de civilidade.
mas é uma expressão assim insubornável e inevitável de um sentimento interior que salta para fora, sabe? A cortesia é um modo como o outro tem que ser amado de um modo verdadeiro. Então é relacionamento de respeito, de retidão, de sinceridade, sabe? Você acolhe o outro na sua grandeza, né? E você coloca o outro num clima de bondade. Se você coloca o outro num clima de bondade, ele se torna bom, né? E por isso também que Francisco começa a gerar a dimensão do paz e bem, né? Quer dizer, você gera uma consciência de bondade. Por quê? Se você cria um tratamento seguro e amável, você eleva a pessoa, né? Porque uma palavra e uma presença de um modo sereno e humano, ela motiva e recupera o humano. Então, veio aí dessa cultura cortês cavalheiresca essa força natural da amizade de Francisco, que saltou para fora como uma liderança em Assis, né? E não sei se você teria mais alguma pergunta, a gente vai conversando, né? Olá, paz e bem, Frei Roberto e a todos que acompanham. É uma alegria estar aqui com vocês partilhando um pouquinho desse tema tão rico que é da amizade em Santa Clara de Assis. Eu sou irmã Maria Celina, do Mosteiro do Santíssimo Sacramento, aqui em Canindé, no Ceará. Irmã, para a gente começar essa nossa conversa sobre esse tema da amizade, lembrando que lá no texto base, na parte do iluminar, se é lembrado no ponto sobre os santos e como eles viveram a amizade social, e existe um parágrafo que se fala dessa amizade de Francisco e Clara, né? É citado também outros nomes de outros frades que cooperaram com essa amizade, mas eles fazem questão de destacar essas figuras, esses dois santos que de fato viveram uma intrínseca amizade, inclusive os escritos, as fontes gostam de narrar os encontros abrasadores e incendiados que eram da amizade profunda que os dois sentiam, pois tinham o olhar fixo para o mesmo Cristo, né, para o mesmo destino. Mas, irmão, o que é que nós podemos, logo de início, falar sobre Santa Clara e sua relação com as irmãs, com as pessoas que chegavam até o mosteiro, com a criação, e que nos remete aí ao tema da amizade? Certamente esse tema da amizade é muito presente em nossas fontes franciscanas e clarianas. E nossa Mãe Santa Clara, já na casa paterna, já demonstrava como ela desenvolveu de forma tão admirável as capacidades humanas de criar, nutrir e ampliar os vínculos de amizade. Então, Clara revela um coração terno, sensível, aberto ao outro, cordial e com a capacidade de manifestar seus sentimentos nas relações que estabelecia. Então, já podemos observar isso na casa paterna, quando já pequena, conseguia ganhar a amizade dos criados e amigas da casa, até mais velhas do que ela, para fazê-las colaboradoras de sua caridade, do exercício de seu cuidado para com os pobres, que também já fazia parte, eram os destinatários principais da sua bondade. Também bondade que refletia esse vínculo de amizade. Então, Clara, já desde a casa paterna, já amadurecia essas capacidades humanas de criar relações, nutrir essas relações e ampliá-las, sem restringi-las. Também ainda na casa paterna, ela, com os adultos que frequentavam a corte da sua casa, até mesmo com aqueles que queriam vir ajudar seus pais a convencê-la a aceitar o casamento, ela, com alegria e cordialidade, também sabia responder, interagindo com eles sem fugir, mesmo se mantendo firme na sua decisão, mas sabia dar graça da sua convivência com essas pessoas, que relatam no processo de canonização. Então, mais ainda com as irmãs, as presentes e futuras, as de perto e as de longe. Isso as fontes nos dão esse rico testemunho. Já com as irmãs, no início, essa capacidade de estabelecer essas relações
de atrair a si, mas não a si, a Jesus. Ao Jesus que ela seguia, que ela encontrou, conseguia irradiar as companheiras desse encantamento por Jesus e que também deixaram as suas casas e foram se juntar a ela na primeira fraternidade São Damião. Então, aquela amizade, aquela proximidade, aquela cordialidade com que ela vivia com as irmãs próximas, ficou muito bem testemunhada nas cartas que ela escreveu a Santa Inês de Assis, Santa Inês de Braga, aliás, com quem estabeleceu uma rica correspondência que pôde deixar registrado como ela não tinha medo de mostrar seu coração humano. Isso até de uma forma contrária, talvez, a uma ideia da ascese da época, que talvez colocava as criaturas como oposição a um coração indiviso a Deus. E Clara ali já traz uma novidade para a vida monástica, através daquela forma de estabelecer esses vínculos de amizade, de relação afetuosa com as irmãs em São Damião e com as outras irmãs, como Emertrude de Bruges e também a Inês de Praga, com quem manteve correspondências e essa amizade. Então, também essa capacidade de amizade se estende ainda mais quando nos escritos dela, ela também pensa e fala nas irmãs futuras. Então, vemos Clara que vive a dimensão de um coração que cada vez mais acolhe o outro, está aberto ao outro, que abraça a todos, não é exclusivista de ninguém. Ao contrário, sempre tem um espaço para todos no seu coração. Então, nessa relação com as irmãs, os testemunhos relatam como ela vivia aquela caridade, também o deixar as irmãs se expressarem, deixar as irmãs serem elas mesmas na convivência, e isso era um sinal claro de como elas viviam essa amizade social, como chama assim, mas na verdade a caridade fraterna, uma união, uma caridade a partir de Deus. Podemos dizer, Frei Roberto, que a amizade em Clara, ela transbordava nessa capacidade de amizade que não ultrapassava esse dado humano e se tornava um reflexo daquele movimento da Trindade, uma vez que ela, nessa união com o Senhor, com Deus Trindade, ela traduzia na prática aquela marca trinitária de Deus, que é relação entre pessoas, e que está impressa no coração do homem, criado à sua imagem e semelhança. Então, ela vivia essa vocação, em última análise, de ser imagem e semelhança de Deus, Trindade, que são pessoas que geram relação. Peraí, a campanha da Trindade, ela tem a escolha desse tema, né, amizade social, vai muito de encontro, e ela inclusive tem também como base a encíclica do Papa Francisco sobre a amizade social. E foi mais uma daquelas encíclicas que o Papa Francisco foi lá em Francisco de Assis e tenta se inspirar na vida deste santo, inclusive no próprio título da mesma, né, que é Irmão de Todos, e o Papa Francisco diz que assim Francisco chamava e estava junto com os outros, chamavam todos de irmãos, né? A gente vai perceber isso no Cântico das Criaturas, por exemplo, vai perceber isso quando no encontro com tantas pessoas na sua época, inclusive com pessoas de extremas, né, de outras religiões, de outros lugares. O que a gente pode falar então dessa inspiração em São Francisco para entender esse ser irmãos de todos, esta amizade social, até chegar neste enfoque que é da campanha da fraternidade, que é uma sensibilidade maior para perceber que todos nós somos irmãos e irmãs? Então, eu queria começar a partir das amizades concretas e históricas de Francisco. Ele foi muito irmão, mas irmão mesmo, sabe? Uma amizade irmanada, como uma consanguinidade mesmo. Ele pode dizer até uma consanguinidade, não era biológica, mas se tornou uma consanguinidade espiritual.
os dois grandes amigos deles, Bernardo de Quintavalle e Pedro de Catane, eles trabalhavam na empresa do pai de Francisco, né? Isso é muito interessante a gente lembrar isso, né? Por quê? A partir de uma amizade, de um trabalho, Francisco também trabalhava nos negócios do pai, eles criaram laços extremamente, vamos dizer assim, de uma consanguinidade espiritual. E depois também eu falei da amizade com Clara de Assis. E falei antes também da amizade de Francisco com todo esse mundo das relações dele com a cidade, né? Com a cidade. Agora, vamos lembrar a questão que foi bem colocada a partir da Fraternitude e que também tem uma forte influência na Laudato Si, que é a amizade de Francisco com a sua cosmovisão, a sua amizade com todas as criaturas, né? Da onde nós partimos disso? Do inverno de 1224 ao verão de 1225, Francisco vai compor um cântico, né? Que inclusive o ano que vem nós vamos celebrar 800 anos desse cântico, né? Que mostra a relação dele com todos os seres, né? Qual é a importância disso? Você vê um homem enfermo, enfraquecido, 20 anos após a conversão, no extremo de um sofrimento de corpo e alma, sem ter como enxergar por causa de uma doença nos olhos, né? Ele elabora um cântico de luz, né? Elabora um cântico de luz. E isso é muito interessante, porque mostra que toda relação, ela precisa ter uma iluminação de convivência, de ter uma sensibilidade para com todos os elementos da criação. O mundo exterior e interior se encontram, né, para Francisco, entre todos os elementos. O Gaston Bachelard, ele dizia assim: todo estado de alma é uma paisagem. Então Francisco tinha um estado de alma tão grande que ele não só andava pelos caminhos, ele convivia com toda a paisagem do caminho. Então a questão dessa amizade social significa limpar o olhar para as profundezas de todas as coisas, para a verdade de todas as coisas. A paisagem da alma permite ver em tudo, né, a presença de todas as coisas. Então, Francisco, ele é muito sensível, né? Ele é muito sensível em exaltar os elementos fundamentais da vida, né? Isso nós podemos chamar de amizade social. Como dizia antes, unir o mundo exterior ao mundo interior e vice-versa. Tanto assim que o Cântico das Criaturas é como que uma escada mística que você faz para tocar o céu e a terra e o céu. Ele começa do sol e vai até a mais humilde criatura, porque você tem uma relação entre humano e divino, espírito e matéria. Então, Francisco nos faz degustar, com um olhar contemplativo, uma vivência da natureza, né? Onde a natureza não é mais matéria, mas ela é criatura junto com as criaturas, né? Então, é um encontro de criaturas, né? É a sua mais bela expressão de reconciliação com a vida, né? Porque, às vezes, nos conflitos da vida, você é capaz de não perceber a verdade de todas as coisas, né? Até dentro desses conflitos, no cântico, até a morte é bem-vinda, né? Então, a relação de Francisco é o seguinte: é como se você está realmente na casa comum, né? E transformar essa casa comum numa linguagem. Então, as criaturas todas são, como eu dizia, um belo quadro para ver a beleza, afinar o espírito, encontrar o valor necessário de todas as coisas, né? E cuidar, né? O cuidar. Porque o próprio Criador cuida de sua obra, né? O Deus providente
e Criador, né? O Deus clemente e misericordioso, esse Altíssimo e glorioso Deus, ele cuida de nós através do quê? De todos os frutos, de todas as flores, de todos os elementos da natureza, né? Então há uma obra feita pelo Criador, do qual nós não podemos simplesmente usufruir dela, mas cuidar para que a gente se torne também um criador junto com o Criador, né? Então ele realmente transforma isso não só num louvor e numa glória, mas ele realmente vai usar as criaturas, conviver com as criaturas, perceber as criaturas para saciar todas as fomes e todas as sedes do mundo, né? Então é uma dimensão de uma amizade que tem paternidade, que tem maternidade, né? Ele mesmo é o homem, o ser humano da fraternidade. Ele é pai, mãe e irmão. Isso é uma filiação afetiva, mas não só afetiva, como eu sempre insisto, Francisco não ensinou apenas a gente a viver, mas conviver, né? Então, o termo irmão e irmã, usado no cântico, é realmente uma consanguinidade amorosa, de conquista mesmo, de conquista, e espelha as condições de vida, né? As condições de vida. Por exemplo, os camponeses precisavam da terra, ele estava ligado aos novos ricos, talvez não precisasse da terra, mas precisava dos frutos da terra, né? Além disso, a vida é um processo, né? Nascer, morrer, reviver, estar em harmonia, semear, plantar, colher, é uma cultura, né? É uma cultura, e mesmo no meio das tensões que nos cercam, né? E para ele a natureza realmente é um espelho de sentidos, né? Assim como existe uma legenda chamada Espelho da Perfeição, a convivência de Francisco com todas as criaturas é um espelho de sentidos, que ele comunica não só através do simbólico, mas do visível, daquilo que é belo, daquilo que é bom. Ele devolve para nós o paraíso perdido, né? Até tem um livro belíssimo do Leonardo Boff que ele diz: Francisco, o homem que voltou ao paraíso, né? Então, isso é muito importante para nós, porque a Fratelli Tutti, ela da si, vem dizer, olha, não vai acontecer nunca um apocalipse bíblico, mas um apocalipse biológico está acontecendo. A destruição do mundo. Agora, como ser reverente ao mundo, né? Então, Francisco ensinou, olha, você tem que ser irmão e irmã de todas as coisas, né? Isso dá uma forte identidade, né? Então, São Francisco, ele canta o irmão Sol, ele canta a irmã Lua, as estrelas, o vento, a água, a Mãe Terra. Então, é uma comunhão fraterna com os seres, mas integrar os seres, né? E então ele acabou, de certa forma, reconstruindo para nós, isso está atualizado e hoje é mais atual do que nunca, com o seu Cântico das Criaturas, ele recria uma legenda medieval, né? O que é a legenda? Vem de legere, né? As coisas que devem ser lidas. Você tem que ler o sentido das coisas. Como é que você lê? Convivendo, né? Convivendo com essas coisas. Isso traz uma edificação do espírito, uma edificação do humano, uma iluminação das práticas, né? O mundo precisa de uma releitura. O mundo de hoje precisa de uma releitura. Senão ele não vai cuidar, né? E aquilo que não é cuidado não subsiste, né? Então, o mundo da matéria, ela guarda letras sagradas, porque ela tem realmente a força do Criador. Então, Francisco aprendeu a ver, né? A ver a mensagem que está sendo dita. Eu gosto demais de uma frase do Nikos Kazantzakis, no livro Pobre de Deus. Ele tem uma frase fantástica que ele diz assim: quando os pássaros cantam, nós ouvimos a música. Francisco escutava a letra, né? Então é muito interessante isso, né? O mundo precisa de uma releitura. As coisas estão falando, as coisas estão gritando, né? O mundo é um sacramental, né? Então, diante de uma grande obra que é a dimensão biológica da existência, Francisco ensinou, olha, o ser humano tem que falar da terra, ele tem que falar da cinza, das flores, do orvalho, dos frutos,
Ele tem que falar realmente daquilo que morre para desabrochar, mas daquilo que tem que ser cuidado para ser transformado e não ser apenas destruído, né? O mundo material tem um imenso valor e por isso ele não perde a sua dignidade. A questão é que está sendo usado o mundo material para o consumo, para uma produção. E Francisco, ele quer que o mundo seja visto como criação. E aí, como criação, nós somos todos criaturas, junto com as criaturas. E isso é o grande sentido da irmandade, né? É aí que está na Fratelli-Tutti, ser irmão, ser irmã de todos os seres. Então é a universalidade fraterna. Agora, ele não canta sozinho, ele convoca tudo, né? Todos os seres, todas as pessoas, todas as criaturas, que além de falar por si só, se irmanam, se unem, se confraternizam para dizer, olha, estamos aqui, nesse imenso valor social. Ô, irmã, muito interessante tudo isso, porque de fato é um testemunho de amizade, claro, esse termo amizade social chega agora com o Papa Francisco na Fratelli-Tutti, onde cria um pouco mais de força, né? Mas de fato esse testemunho já declara de como ela já há 800 anos atrás, a forma como ela nutria essa relação com as pessoas, já fala muito e diz muito sobre a necessidade de que hoje nós podemos construir no nosso meio, na nossa comunidade, esse estilo de relações fortes, nutridas de fato por esse amor, por essa caridade fraterna, né? E, inclusive, sobre isso, a gente entra na segunda questão, porque a Fratelli-Tutti, ela apresenta o exemplo diretamente de Francisco, inclusive o nome Fratelli-Tutti, o Papa Francisco frisa que era uma forma com que Francisco se relacionava com seus irmãos, chamava os seus irmãos, né, conversava com seus irmãos, iniciava os seus escritos. Mas a gente lembra também que Clara, podemos dizer, revolucionou toda uma forma de vida, né, monástica da sua época, no sentido de colocar elementos muito próprios e muito particulares de que enaltece esse espírito sororal, esse amor sororal dentro da comunidade de São Damião, que ainda persevera e continua até os nossos dias, não é? Exatamente. No encontro com Francisco, esse dom de amizade chega ao cerne. Realmente o documento faz essa referência e de fato é algo que chama a atenção. Aquele encontro, a profundidade com que aconteceu ali. Diante daquele homem de Deus, Francisco de Assis, que já estava vivendo a sua vida consagrada a Deus. Então, Clara, a partir do momento que encontra ele, a vida e a pregação dele de tal forma ressoaram dentro dela, que a levaram à decisão mais radical de sua vida, que foi deixar a sua casa, e com a ajuda dele, ela dá-se aos esponsais com o Cristo pobre crucificado. Esse Cristo que ela conseguiu encontrar em Francisco e com Francisco. É interessante recordar um discurso interessante que o Papa João Paulo II fez de improviso em 1972 às Clarissas de Assis. E ele fala assim, que o binômio Francisco-Clara é uma realidade que só se entende com categorias cristãs espirituais do céu, mas é uma realidade desta terra também. Não se trata só de espírito. Ele via a si mesmo na imagem dela, e ela em Francisco reconheceu o Cristo que queria seguir e imitar. Uma amizade cristocêntrica. Não buscavam-se a si mesmo. Então, é um mistério contemplar essa amizade de Francisco e Clara, porque ela foi se alargando para toda a fraternidade franciscana. De fato, podemos dizer que essa amizade se estendeu, cresceu como no espiral para com toda a primeira fraternidade franciscana e assim por toda a família franciscana. E só tem se alargado cada vez mais durante os séculos. Então, uma amizade cristocêntrica enraizada em Deus, onde cada um contempla o outro a partir do dom de Deus que o outro é portador e vice-versa. Então, caminham e olham para o mesmo Cristo, olham para o mesmo ideal. Então, esse olhar direcionado para o mesmo Cristo
gera essa unidade que é capaz de fecundar corações dos outros seguidores, dos frades e das irmãs durante os séculos, como até hoje nós vivemos nessa comunhão. É interessante também observar que eles nutriram aquela amizade, viveram nessa amizade, mas não era uma amizade assim que os apequenava, que os tornava fora da graça, ou então, pelo contrário, potencializava a vivência do amor. Do contrário daquele pensamento ascético de que o amor das criaturas é oposto ao do Criador. Eles conseguiram integrar as duas faces da mesma moeda, o amor indiviso ao Cristo, a Deus, refletido e testemunhado nas relações fraternas com todos. Frei, muito interessante tudo isso, porque a gente de fato percebe que as relações de Francisco elas são reais, concretas, e o Papa Francisco tem falado muito diante de que nós vivemos uma grande terceira guerra mundial, que é a da cultura da indiferença, né? Da globalização, da indiferença, de não reconhecer no outro os nossos irmãos. A gente vê aí as guerras acontecendo, enfim, a forma como elas têm sido levadas, no nosso país a polarização religiosa, enfim. E aí o texto base da Companhia da Fraternidade, ele usa aquele método do ver, julgar e agir, e em cada capítulo tem uma frase bíblica que direciona. O primeiro é onde está o teu irmão, o segundo, vós sois todos irmãos e irmãs, o terceiro, sobre a necessidade de alargar a tenda, alargar o espaço da tenda. São textos que enaltecem a dimensão da fraternidade. Mas a partir de tudo isso, Frei, o que é que nós podemos acreditar que esse carisma deixado por Francisco, vivido por Francisco há 800 anos atrás, que ainda perdura no nosso tempo, grita no nosso tempo para a vivência da fraternidade. O que é que esse carisma, o que é que esse espírito de Francisco tem também a inspirar a nossa realidade hoje, diante desta necessidade que a Campanha da Fraternidade vê, a Igreja do Brasil vê, de conversar sobre a amizade social, e não só da Igreja do Brasil, mas da Igreja, o Papa Francisco, convocando a todos ao reconhecimento desta única fraternidade. Isso. Então, essa campanha da fraternidade, ela mexe muito com a nossa identidade franciscana. Porque, de certa forma, ela vai mexer com as raízes da nossa mística, da nossa espiritualidade, né? E as raízes daquilo que nós entregamos para o mundo, que é a fraternidade. E a fraternidade é um outro nome para amizade social, né? É interessante que vamos pensar assim franciscanamente, né? Final da década de 60 e até o início da década de 70, explode no mundo o filme Irmão Sol e Irmã Lua, né? É interessante que a gente fica pensando, por que esse filme fez tanto sucesso, né? Porque ele vai mostrar para nós a união das diferenças. O mundo de hoje, às vezes ele reprime as diferenças, ele reprime os gêneros, ele reprime as etnias, né? A gente está vivendo aí o grande momento do retorno do antissemitismo, do antisionismo, né? Realmente da intolerância religiosa, da intolerância étnica, e Francisco integra, né? A lua, ela é o feminino, do equilíbrio, né? O sol precisa do equilíbrio do feminino e vice-versa. Os gregos chamavam isso de eros gamos, o casamento sagrado entre o sol e a lua, que moram no interior e no exterior, um diante do outro. A vida não é separação, mas ela é fusão. Então, o sol e a lua significa a afirmação do outro eu, né? Assumir o outro sem anular, porque a lua, por exemplo, assume a beleza do sol, mas não anula, né? Mas não anula a beleza do outro, né? E é muito interessante que eu comecei até a falar, a hora que caiu, né? Que tinha um místico medieval, Alred de Ribot, que ele morreu em 1175, ele dizia o seguinte: a amizade
pessoal, ela se lança para fora, porque a vida precisa da alegria da convivência. E é um sinal evidente de presença, né? E é interessante que o franciscanismo, qual é a grande força nossa? Presença, né? Às vezes não precisamos dizer nada, basta estar ali, o povo se sente seguro com a presença franciscana, né? É como se Deus tivesse, como Jesus, a pregação de Jesus no Evangelho, ele diz que a essência do mundo é o jugo suave, né? O peso tem que ser leve, a comunhão entre pessoas, um amor de benevolência, né? É uma unidade. A gente tem que voltar à unidade e não à separação. E aí, por exemplo, aparece a inspiração franciscana de Clara e Francisco, que é você ter mediações, né? O franciscanismo recupera a grande beleza do cristianismo, que é a religião da mediação. Isso permeia, né? Perceber tudo o que há de particular em alguém e transformar em comunitário, fazer eco, sabe? O mundo tem que fazer eco. É dom, é carisma, né? Cada um ser para o outro um companheiro e uma companheira de partilha de vida, sabe? Então, isso entra na história. E é interessante que o franciscanismo, ele entra na história. E ele entra com as suas questões assim mais evidentes. Por exemplo, na Legenda dos Três Companheiros, pergunta: mas o que são vocês? Eles falam: nós somos penitentes e viemos da cidade de Assis. E é interessante que na Idade Média, paenitentia, né, que é o termo original do latim medieval, não é entendido como condenação, como pena, como castigo, como hoje tem um discurso religioso falando de pecado, demônio, culpa, né? Mas significa duas coisas. Primeiro, sentir uma grande falta, sentir uma grande carência, está faltando alguma coisa, eu vou lá e integro. Então, o franciscanismo nos ensina, olha, vamos escutar o que está faltando, né? Você nunca deve achar que está tudo pronto, tudo acabado. Até Francisco morre dizendo isso: vamos recomeçar, né? O tesouro escondido tem que ser buscado, é um caminho de máxima realização, né? Abandonar excessos de terras e de bens e de dinheiro, de sonhos pessoais, sonhos de família, e caminhar livre para tudo que Deus quer revelar, sabe? A segurança de estar nas mãos do Espírito do Senhor e do seu santo modo de operar, né? Então isso é muito importante para o franciscanismo, porque todos os seres vivos, né, tanto os seres humanos como todos os seres orgânicos da Terra, eles estão na evidência de que alguém está passando para nós o sopro de Deus, né? É muito interessante que São Bernardo de Claraval influenciou muito a mística franciscana quando ele fala que a encarnação é o beijo que Deus deu na natureza humana, né? E que Deus beijou o humano através de seu filho. Esse é meu filho amado, né? E você tem que passar a inteireza, né, que você tem de entender como divindade, como humanidade. Tem um outro místico medieval muito presente na época também onde nasce o franciscanismo, que é Guilherme de Saint-Thierry. Ele diz que o amor tem que ser uma fala onde Deus toma corpo, né? É que São João fala, né? Tem um outro nome de amor que é Deus. Deus é amor, né? E é interessante que quando Saint-Thierry fala que o amor é a fala da condição humana, né? De uma condição humana, de uma condição divina, Francisco já falava isso. Está na segunda Tirano, 196, ele diz assim: é preciso muito amar o amor daquele que muito nos amou. É a interpretação dessa frase que vai gerar a frase que não está nas fontes, mas está na nossa mística. O amor não é amado, o amor tem que ser amado. Então, a arte de amar significa fazer um caminho de aproximação. Então, a dimensão franciscana não afasta, mas ela não discrimina, ela traz tudo para perto. Porque também é um caminho de convertidos, né? E a conversão franciscana não é só mudar a cabeça, tem que mudar de lugar, né? E eu citava o Rede de Rivaux,
ele dizia assim: nada me parece mais saboroso, nada me parece mais doce. Interessante que nos textos franciscanos aparece muito essa expressão, do que você amar e ser amado, né? Porque ele fala, daquilo que nós abraçamos, nós realmente saboreamos o prazer da convivência, né? Então ele diz: o fruto da amizade nos dá uma eternidade. É interessante que a amizade social, a amizade pessoal, ela é extremamente duradoura. É coisa impressionante. Nós temos amigos que vêm desde a terra da nossa infância e estão conosco até hoje. Nós temos amigos que nós encontramos nas comunidades, nas fraternidades, e que a gente caminha juntos, né? Então isso é muito interessante, né? E lembrar também que o franciscanismo, ele nasce dentro de um mundo leigo, do mundo laical, embora tenha experimentado também alguns que entraram para o mundo clerical, mas dedicaram toda a sua vida fora da dimensão da conventualidade do mosteiro, mas cuidavam dos pobres, dos doentes, né? Mostravam uma personalidade de presença, de grande experiência, de viver despojadamente, né? De viver numa oração intensa, mas uma oração que pensava a vida, né? E é muito interessante, avisou aqui que nós temos mais 5 minutos, né? Não sei se é isso. Nós temos, o franciscanismo tem um outro modo de ver o amor, que é olhar assim com pura gratuidade, né? Com pura gratidão. E Francisco se dá por inteiro no seu modo de amar, né? Ele se dá inteiro no seu modo de amar. Deus deseja ser conhecido através simplesmente da nossa presença, que está ali sendo coerente, né? Sendo coerente. Por isso que Clara fala: olha, ponha o seu coração na imagem da divindade, se transforme inteiro, né, na inteireza da própria divindade. Então o franciscanismo é um espelho de convivência, né, que hoje nós precisamos, né? Das características, né, desta amizade presente, desta caridade fraterna, deste espírito sororal presente em Clara de Assis, né? A gente fala, de fato, não tem como separar Francisco e Clara, Clara e Francisco, isso é tão forte, tão bonito. Quais as características nós podemos, olhando para ela, trazer para os nossos dias? O que é que nós podemos, então, olhando para Clara, para o seu espírito fraterno, esse seu desejo belíssimo de amizade, que a gente pode trazer de características para que nós também possamos, de certa forma, assumir para a construção de uma amizade social também no nosso dia a dia? Clara vivia a amizade na dimensão espiritual e humana, e assim tudo vinha de Deus e levava para Deus. Mas vamos pegar algumas características mais humanas para que nós também possamos, neste humano, aprender com ela. Primeira coisa que chama a atenção é a capacidade de estabelecer diálogo com todos. Seja com o criado da casa, que ia levar sua caridade para os pobres, seja com as amigas da mesma idade ou mais velha, seja a capacidade de se relacionar com pessoas importantes como os papas ou cardeais. Então, de uma capacidade de estabelecer o diálogo com todos, inclusive com aqueles que pareciam que queriam impedir a forma de vida. No caso, tem um relato muito bonito de uma carta do cardeal Ugolino, que se confiava inteiramente aos cuidados de Clara. Então, ela ainda com 28 anos, mas ele nessa ampla confiança do cuidado dela. E tantas vezes, enquanto ele era papa, embora aceitasse que São Damião vivesse aquela altíssima pobreza que Clara tinha conseguido, mas tentava em outros mosteiros impor a sua proibição. E Clara tinha uma atitude pacífica, uma atitude capaz de dialogar, de conversar sem fechamentos, né? Sabendo ler Deus em tudo. Então, essa capacidade de estabelecer diálogo é fundamental nos tempos de hoje
para que nós também possamos sair de nós em direção aos irmãos. Entra também algo muito forte na pessoa de Clara e também na nossa espiritualidade franciscana, muito importante, que é a cortesia e a amabilidade. A capacidade de dizer bem, falar bem, enxergar bem. Uma vez que a pessoa contemplativa, ela não vive na dimensão do olhar que julga, do olhar que condena o outro. Então, Clara conseguia estabelecer relações de cortesia e amabilidade, onde a outra pessoa se sentia eternamente amada. E aqui nós vemos também quando aquele casal separado já há mais de 20 anos, como se relatam nas fontes, e ela quantas vezes rezava por aquele casal, ao invés de nutrir uma atitude de hostilidade para com o que aconteceu lá, que o esposo abandonou a esposa por causa da esterilidade, ela vai, persevera na oração e comunica a boa notícia daquela graça. Então, é uma pessoa capaz de manter assim, uma esperança, de levar essa esperança a todos, e essa forma da cordialidade. A humildade, a simplicidade em sair de si e se deixar encontrar pelo outro. Estamos no tempo das grandes mídias, das redes sociais, onde temos a tentação de podemos fugir de mil modos do contato direto com o outro. E Clara jamais fazia assim, ela dizia até na regra, a abadesa visite suas irmãs. Então, aquele contato de estar de ir em direção da irmã, de ir ao encontro, de receber também quem chegava, por mais inconveniente que parecesse, como certa vez que Francisco enviou um frade que estava um pouco com aflição mental para Clara resolver aquele problema. E ela acolhe, traz o frade para rezar no lugar em que ela rezava, e o frade é curado. Então, essa humildade, essa simplicidade, ela é capaz de abrir espaço para o outro, que também entra na sensibilidade para com o próximo, seja ele quem for, ele ou ela quem for. Então, também há muitos relatos nas fontes, sobretudo na legenda e no processo de canonização, de como ela interagia com as pessoas da sua cidade, da sua época. Não foi algo que ela vivia isolada da vida das pessoas. Como curava, com o sinal da cruz, as pessoas que iam até o locutório necessitadas de algum auxílio. Então, a sensibilidade para com as irmãs mais próximas, sobretudo. Tem um fato interessante, uma irmã, certa vez doente, ela desejou comer uma comida que não tinha no mosteiro de jeito nenhum. A maioria daquelas irmãs vindas da nobreza, mas elas viviam em altíssima pobreza e não tinha como a Santa Madre encontrar aquela comida que a irmã pedia. E ao invés dela ter recorrido a uma linguagem ascética que dizia: minha filha, mortifique, ofereça a Deus, imole a Deus essa sua vontade, ofereça, aproveite essa graça aí de mortificação, ela simplesmente foi rezar, implorar ao Pai das Misericórdias para que assistisse essa sua irmã. E de fato alguém trouxe aquela comida que aquela irmã estava pedindo, pela força da oração de Clara. Então a gente percebe como ela tinha um coração, uma oração humanizadora. Então são pequenos sinais assim, que nos ensinam também como ela tinha essa sensibilidade, e é um convite para nós termos uma sensibilidade não voltada para nós mesmos, para os próprios interesses, mas para o outro, o serviço do outro, necessidades tanto físicas quanto espirituais. Como também entra a outra vez que Francisco estava naquela dúvida e vai lá e pede a Clara para rezar. Aquela sensibilidade que acolhe as necessidades do irmão, seja de perto quanto de longe. Então essa entra já na atitude de empatia e atitude de paz. Alguém capaz de produzir gestos de paz, gestos assim de acolhimento, gestos que não desperta o pior do outro. Uhum. Isso vale lembrar certa vez aquela inimizade que estava entre o bispo
e o prefeito. E uma das irmãs era filha do prefeito, podestá da cidade. O quanto Francisco e Clara se intervieram para serem mediadores numa reconciliação entre o prefeito e o bispo. Uma das irmãs era filha do prefeito. Mas apenas esse é um dos casos, vários outros também, elas estavam ali nessa disposição, dessa atitude de paz e empatia com todos. E, por fim, amor à fraternidade e sentido de pertença. Quando é mais fácil ser tentado, talvez, para o individualismo, podemos pensar uma busca da oração separado de todas. Clara traz um modelo de vida monástica, onde a fraternidade, a sororidade, o ser irmã está no centro, onde as irmãs juntas vão servir a Deus. Então, esse amor à sororidade, à fraternidade. Então, testemunhar de tantos pequenos atos entre a vida das irmãs, como também com relação aos frades que cuidavam dessas mesmas irmãs. Mesmo chegando ao exagero, quando elas só tinham um pedacinho de pão e teve que repartir meio a meio para 50 irmãs para 3 frades que estavam lá fora. Então, repartam. Então, Nossa Senhora fez o milagre da multiplicação ali. Então, esse amor à fraternidade, aquele gosto de estar em comunhão, estabelecer relações de comunhão, que reflete esse sentido de pertença, de pertencimento, de envolvimento, responsabilidade. Essas atitudes, que são basicamente próprias de virtudes humanas, aqui não entramos no sobrenatural da caridade, mesmo que mais sabemos que o motivava e era a base da sua amizade, era a relação íntima com Deus, alimentada na oração e testemunhada na sua relação com todos. Então, vemos atitudes que poderíamos dizer empáticas, atitudes de amor e caridade, também isso com a criação, não podemos deixar de fora com a criação, quando ela exortava as irmãs que quando encontrassem as árvores lindas, frondosas e as criaturas, louvassem a Deus, louvassem ao Pai. E também a relação que ela mesma tinha, porque conta-se, tem um relato interessante no processo de canonização, que tinha uma gatinha que a servia quando ela estava doente. Então, esses sinais que numa ascese antiga poderia dizer, nossa, isso tinha que ser, a pessoa tinha que ser santa, tinha que abrir mão dessas consolações. Clara, ela simplesmente, em todas essas circunstâncias, vivia a partir de Deus e encontrava o Senhor em todas essas situações, seja no irmão, seja na irmã, na criação, em todos. Então, de uma forma muito bonita, o texto base apresenta também como exemplo, fala um pouco, dos nossos santos fundadores, porque de fato eles irradiam na prática o que é a vivência dessa amizade sem fronteiras. Um coração que, aberto a todos, testemunha de fato a verdade do próprio batismo, a verdade de uma vida de união com Deus, porque do contrário, a união com Deus seria apenas uma falácia ou algo superficial, que não envolveria a raiz da ação humana, da nossa ação concreta uns com os outros. Bem, é um tema muito rico para ser tratado e aprofundado. Se fôssemos pegar detalhadamente os trechos das fontes, nós beberíamos muito mais sobre a amizade em Santa Clara de Assis. Pois, irmã, a campanha da fraternidade deste ano também acontece em pleno processo sinodal. Nós estamos vivendo, né? E a gente sabe que essa dimensão da sinodalidade parte muito da escuta, né? De uma escuta aberta, sincera para o outro, para todo esse processo que a igreja vive. E falar dessa escuta a partir de Clara de Assis também, essa escuta que é uma abertura para o outro e que também gera esta amizade social.
isso é muito ligado à vida de nossa mãe Santa Clara, porque de fato a capacidade que ela tinha para escutar a Deus em sua palavra, nas pregações, escutá-lo na oração, era a mesma capacidade de escuta que ela viveu e testemunhou com as pessoas, tanto amigas como com quem ela estabeleceu relação fraterna. Então, essa capacidade de escuta é algo fundamentalmente presente nas relações de Nossa Mãe Santa Clara, como já vimos nas fontes desde a infância. A capacidade de perceber o clamor dos mais necessitados pelas ruas de Assis e socorrê-los com a sua caridade. A capacidade da escuta de tantas pessoas que iam procurá-la no mosteiro de São Damião para confidenciar-lhe seus problemas, suas dificuldades, enfim, buscar uma palavra de acolhida, uma palavra de esperança. Capacidade de escuta das irmãs que vemos de uma forma tão belamente colocada na forma de vida que ela chega a colocar, que todas as irmãs devem, podem opinar, decidir juntas os rumos da comunidade, a começar por aquelas que são menor, de menos tempo, ou enfim, porque muitas vezes Deus revela ao menor o que é melhor. Então isso revela a capacidade que Clara tinha de abrir espaço para a escuta de todas as pessoas, tanto as pessoas de perto quanto as distantes. Então, só uma pessoa que realmente escuta a Deus na vivência contínua da oração consegue dar um coração que escuta aos seus irmãos e irmãs e assim testemunhar relações de fato fraternas e uma capacidade de uma verdadeira amizade. E nós queremos te agradecer a você que esteve conosco nestes 4 episódios do nosso podcast Ciranda Franciscana. Estamos retornando aos poucos e você vai conferir muito mais coisas, muito mais reflexão, muito mais conteúdo aqui nos nossos canais de comunicação neste novo ano. Então, nós contamos com suas orações, contamos também com seu compartilhamento, seu acompanhamento de todo esse nosso material, a divulgação, para que nós possamos, assim, de fato, como uma ciranda, caminhar rumo ao conhecimento, à formação necessária para crescer na fé. Paz e bem a você, Deus abençoe.